Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo é mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vou falar sobre o relatório de gestão. Antes de começar a minha apresentação, a matéria que hoje vou abordar é uma matéria que faz parte de alguns cursos práticos da Certform. A elaboração de um relatório de gestão envolve um conjunto de conhecimentos e esses conhecimentos são trabalhados em alguns dos cursos práticos da Certform, nomeadamente e ao nível do e-learning, o curso prático de análise económica e financeira de empresas. Fazemos também uma abordagem ao relatório de gestão no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, ao curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da empresa e também é abordado o relatório de gestão no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada. O relatório de gestão é uma matéria especialmente desenvolvida ao nível dos nossos cursos práticos, no curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade, de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística Avançado. Vamos então falar sobre o que é o relatório de gestão. Num dos casos práticos que apresento, por exemplo, no curso prático de Análise Económica e Financeira, uma das questões é em que consiste o relatório de gestão. Descreva, em conformidade com o Código das Sociedades Comerciais, os pressupostos e requisitos do relatório de gestão. Vou utilizar aqui este manual para explicar o que é, efetivamente, para que serve o relatório de gestão de uma empresa. Com o encerramento das contas do exercício, as empresas têm de elaborar os seus relatórios e contas. Uma das peças que compõe o relatório e contas é o chamado relatório de gestão, que é da exclusiva responsabilidade dos órgãos de gestão da empresa. Ou seja, apenas o órgão de gestão da empresa está em condições de conhecer profundamente o negócio das respectivas empresas e, sobretudo, os objetivos e limitações futuras. Daí caber exclusivamente a este órgão a responsabilidade pela elaboração do relatório de gestão. Portanto, o relatório de gestão é da responsabilidade dos órgãos de gestão da empresa, ou seja, a administração ou a gerência. Primeiro ponto, o dever de relatar a gestão e de apresentar contas. O artigo 65 do Código das Sociedades Comerciais, o relatório de gestão é algo que está regulamentado no Código das Sociedades Comerciais. O artigo 65 do Código das Sociedades Comerciais determina que os membros da administração-gerência devem submeter aos órgãos competentes da sociedade o relatório de gestão, as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas previstos na lei, relativos a cada exercício anual e que a elaboração destes documentos deve obedecer ao disposto na lei, permitindo que o contrato de sociedade possa complementar, mas não derrogar, essas disposições legais. O artigo 65 do Código das Sociedades Comerciais prevê que o relatório de gestão
e as contas do exercício devem ser assinados por todos os membros da administração ou gerência e a recusa de assinatura por qualquer deles deve ser justificada no documento a que respeita e explicada pelo próprio perante o órgão competente para aprovação, ainda que já tenha cessado as suas funções. O relatório de gestão e as contas do exercício são elaborados e assinados pelos gerentes ou administradores que estiverem em funções ao tempo da apresentação, mas os antigos membros da gerência ou administração devem prestar todas as informações que, para esse efeito, lhes forem solicitadas relativamente ao período em que exerceram aquelas funções. O relatório de gestão, as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas devem ser apresentados ao órgão competente e por este apreciados, salvo casos particulares previstos na lei. E agora os prazos. No prazo de 3 meses a contar da data de encerramento de cada exercício anual, vamos pressupor que a data de encerramento é 31 de dezembro do ano N, e portanto será no prazo de 3 meses a contar dessa data. Ou no prazo de 5 meses a contar da mesma data, quando se trata de sociedades que devam apresentar contas consolidadas ou que apliquem o método da equivalência patrimonial. Quais são então os requisitos mínimos do relatório de gestão? Os requisitos legais para a elaboração do relatório de gestão, eles estão previstos no artigo 66 do Código das Sociedades Comerciais, segundo o qual o relatório de gestão deve conter pelo menos uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da sociedade, a qual deve consistir numa análise equilibrada e global, tendo em atenção a dimensão e complexidade de cada empresa, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta. Na medida do necessário à compreensão da evolução dos negócios, do desempenho ou da posição da sociedade, a análise prevista no parágrafo anterior deve abranger tanto os aspectos financeiros como, quando adequado, referências de desempenho não financeiras relevantes para as atividades específicas da sociedade, incluindo informações sobre questões ambientais e questões relativas aos trabalhadores. Ora, a análise efetuada no relatório de gestão deve, quando adequado, incluir uma referência aos montantes inscritos nas contas do exercício e explicações adicionais relativas a esses montantes. Passamos então agora a descrever de uma forma muito sumária aquilo que o relatório de gestão deve indicar. Bom, em primeiro lugar, a evolução da gestão nos diferentes setores em que a sociedade exerceu atividade, designadamente no que respeita a condições do mercado, investimentos, custos, proveitos e atividades de investigação e desenvolvimento. O relatório de gestão deve indicar os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício, a evolução previsível da sociedade, o número e o valor nominal de cotas ou ações próprias adquiridas ou alienadas durante o exercício, os motivos desses atos e o respectivo preço, bem como o número e valor nominal de todas as cotas e ações próprias detidas no fim do exercício. As autorizações concedidas a negócios entre a sociedade e os seus administradores, e isto nos termos do artigo 297 do Código das Sociedades Comerciais. O relatório de gestão, ele deve indicar uma proposta de aplicação de resultados devidamente fundamentada. Deve indicar a existência de sucursais da sociedade e
deve indicar os objetivos e as políticas da sociedade em matéria de gestão dos riscos financeiros, incluindo as políticas de cobertura de cada uma das principais categorias de transações previstas para as quais seja utilizada a contabilização de cobertura e a exposição por parte da sociedade aos riscos de preço, de crédito, de liquidez e de fluxo de caixa, quando materialmente relevantes para a avaliação dos elementos do ativo e do passivo, da posição financeira e dos resultados, em relação com a utilização dos instrumentos financeiros. Comecemos então agora por explorar um pouco, se bem que de forma sumária, a proposta de aplicação de resultados, que é um dos elementos que o relatório de gestão deve indicar. Como eu referi, na linha F, uma proposta de aplicação de resultados devidamente fundamentada. O órgão de gestão, ao elaborar a proposta de aplicação de resultados, tal como nos indica o artigo 66 do Código das Sociedades Comerciais, deve ter em atenção o que determinam os artigos 32 e 33 do mesmo Código das Sociedades Comerciais, uma vez que existem limites para distribuição de bens aos sócios, assim como limites quanto à distribuição de lucros e reservas não distribuíveis. Comecemos então pelos limites de distribuição de bens aos sócios. Determina o artigo 32 do Código das Sociedades Comerciais que, sem prejuízo do preceituado quanto à redução do capital social, e isto aqui é bastante importante, não podem ser distribuídos aos sócios bens da sociedade quando o capital próprio desta, incluindo o resultado líquido do exercício tal como resulta das contas elaboradas e aprovadas nos termos legais, seja inferior à soma do capital social e das reservas que a lei ou o contrato não permitem distribuir aos sócios, ou caso se torne inferior a esta soma em consequência da distribuição. Portanto, quanto aos limites de distribuição de bens aos sócios, há que atender, muito importante, o preceituado no artigo 32 do Código das Sociedades Comerciais, quanto a esta limitação que acabei agora de referir. No que diz respeito aos lucros e reservas não distribuíveis. Nos termos do artigo 33 do Código das Sociedades Comerciais, não podem ser distribuídos aos sócios os lucros do exercício que sejam necessários para cobrir prejuízos transitados ou para formar ou reconstituir reservas impostas pela lei ou pelo contrato de sociedade. Não podem ser distribuídos aos sócios lucros do exercício enquanto as despesas de constituição, de investigação e desenvolvimento não estiverem completamente amortizadas, exceto se o montante das reservas livres e dos resultados transitados for pelo menos igual ao dessas despesas não amortizadas. As reservas cuja existência e cujo montante não figuram expressamente no balanço não podem ser utilizadas para a distribuição aos sócios. Devem ser expressamente mencionados na deliberação quais as reservas distribuídas, no todo ou em parte, quer isoladamente, quer juntamente com lucros do exercício. Relativamente aqui à questão das reservas impostas pela lei, aqui nós temos que atender ao seguinte. No Código das Sociedades Comerciais, e no que diz respeito às sociedades anónimas, nós devemos consultar o artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais relativamente à reserva legal. A reserva legal para a sociedade anónima. E segundo o artigo 295
do Código das Sociedades Comerciais, a reserva legal, uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros da sociedade, a 20ª parte dos lucros da sociedade, portanto 5%, é destinada à constituição da reserva legal, sendo o caso disso, à sua reintegração, até que aquela represente a 5ª parte do capital social. No contrato de sociedade podem fixar-se percentagem e montante mínimo mais elevados de reserva legal, até que aquela represente a 5ª parte do resultado do capital social. A 5ª parte é 20%. Portanto, a reserva legal numa sociedade anónima deve corresponder a uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros da sociedade. Portanto, a 20ª parte é 5% dos lucros da sociedade, é destinada à constituição da reserva legal e, sendo caso disso, à sua reintegração, até que aquela represente 20% do capital social. O objetivo é atingir 20% do capital social, até que aquela represente a 5ª parte do capital social. Portanto, a 5ª parte é 20% do capital social. Portanto, atender ao artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais. E quando estamos a falar do artigo 295, que é um artigo destinado às sociedades anónimas, também, se estivermos no âmbito de uma sociedade por cotas, temos que ir ao artigo 218 do Código das Sociedades Comerciais, que é o artigo que respeitante à constituição da reserva legal para a sociedade por cotas. Na sociedade por cotas é obrigatório a constituição de uma reserva legal, aplicável exatamente nos mesmos termos da sociedade anónima, ou seja, do artigo 295, mas aqui na sociedade por cotas temos que ter em consideração que a reserva legal ela é aplicável o disposto nos artigos 295 e 296 deste Código, salvo quanto ao limite mínimo da reserva legal, que nunca será inferior a 2.500 euros. Portanto, na sociedade por cotas, há que ter em consideração o artigo 218 do Código das Sociedades Comerciais, face a este mínimo nunca inferior a 2.500 euros. Portanto, sociedade por cotas, artigo 218, sociedade anónima, 295 e 296. Isto relativamente, portanto, aqui aos limites mínimos quanto às reservas legais e que terão que ser tidos em conta quando estamos a pensar na proposta de aplicação de resultados. Ora, para além de termos que atender à proposta de aplicação de resultados, gostaria ainda de referir que no âmbito do relatório de gestão existe o anexo ao relatório de gestão que apenas se aplica às sociedades anónimas. O que é isto do anexo ao relatório de gestão apenas para as sociedades anónimas? O anexo ao relatório de gestão apenas é exigido para as sociedades anónimas e destina-se a divulgar a lista de ações e das obrigações detidas pelos membros do órgão de administração e de fiscalização e a divulgar a lista dos acionistas que sejam titulares de pelo menos 1/10, 1/3 ou metade do capital, bem como os acionistas que tenham deixado de ser titulares das referidas frações de capital. O artigo 447 e 448 do Código das Sociedades Comerciais, o 447 é sobre a publicidade de participações dos membros dos órgãos de administração e fiscalização
e o 448, a publicidade de participações de acionistas. E estes dois artigos são artigos que deverão ser tidos em conta para melhor compreender os requisitos relativos à elaboração do anexo ao relatório de gestão. Ora, o relatório de gestão é um documento que as empresas divulgam, algumas nos seus sites. Se nós formos aqui, por exemplo, ao Google e se escrevermos relatório de gestão e exemplos, temos uma série de empresas, de instituições, de entidades que divulgam o seu relatório de gestão de períodos ou de anos de exercício. Vamos aqui, por exemplo, ao relatório de gestão de uma entidade, por exemplo, a Nova Base, aparece logo aqui nas pesquisas do Google, é público e, portanto, eu vou abrir e temos aqui o relatório de gestão de 2017 da Nova Base. Aproveito apenas para fazer uma breve visualização deste relatório de gestão. Ele é relativo ao período 2017. Todos nós teremos acesso a isto. Bastará colocar no Google relatório de gestão exemplos e, portanto, é público, está no site da entidade. Uma breve descrição e considerando os requisitos do artigo, portanto, do Código das Sociedades Comerciais. Este relatório de gestão começa pelo sumário financeiro, o volume de negócios, o EBITDA, os resultados líquidos da empresa, o net cash, o EPS do ponto de vista das ações. Depois temos o governo da sociedade, a criação de valor para os acionistas através da divulgação de um conjunto de indicadores, como o volume de negócios da empresa, o EBITDA, o resultado líquido para acionistas, a taxa de crescimento do volume de negócios, a taxa de crescimento do volume de negócios internacional, a taxa de crescimento do EBITDA, a taxa de crescimento do resultado líquido a acionistas, o crescimento do net cash, o return on equity, o return on assets, que é em percentagem, o return on assets dado pelo quociente dos resultados operacionais pelo total do ativo. A entidade até coloca aqui a forma como foi calculado o indicador. O desempenho financeiro e bolsista. Aqui do ponto de vista gráfico. Trata-se de uma empresa que consolida contas e, portanto, também os dados respeitantes à consolidação. Depois a divulgação de investimento, recursos humanos, como eu referi há bocado nos requisitos, o resumo da atividade, mais uma vez o comportamento bolsista, os riscos, o risco da taxa de câmbio, o risco da taxa de juros, fluxo de caixa e justo valor, o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de capital
e depois as perspectivas para o novo ano. Neste caso estávamos no relatório de gestão 2017 e, portanto, são as perspectivas para o ano de 2018. Como referi, a proposta de aplicação de resultados, que é um elemento do relatório de gestão. O resultado líquido do período que a entidade apresentou em 2017, o cumprimento com o artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais, como eu tinha referido quando estive a analisar este artigo, só para recordar, o artigo 295, para as sociedades anónimas, estamos a falar de uma sociedade anónima, e portanto temos que nos guiar pelo artigo 295, a reserva legal, uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros da sociedade, 5% dos lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal e, sendo caso disso, à sua reintegração, até que aquela represente 20%, a quinta parte, 20% do capital social. Aqui a entidade faz referência que, de acordo com a lei e os estatutos, 5% do resultado líquido do exercício destina-se ao reforço da reserva legal, até que esta represente pelo menos 20% do capital social, em conformidade com o artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais. E depois, portanto, faz-se aqui a referência à proposta dos resultados líquidos em termos da sua distribuição. Depois o anexo ao relatório de gestão, uma vez que estamos perante uma sociedade anónima, apresenta anexos ao relatório de gestão consolidado. E aqui a lista dos titulares de participações qualificadas em 31 de dezembro de 2017. Portanto, como referi anteriormente, quando estava a indicar o que era o anexo ao relatório de gestão e o artigo 447 e 448 como referências para a elaboração deste anexo ao relatório de gestão, que é exigido para as sociedades anónimas e, como eu referi, destina-se a divulgar a lista das ações e das obrigações tidas pelos membros dos órgãos de administração e de fiscalização e divulgar a lista dos acionistas que sejam titulares de pelo menos 1/10, 1/3 ou metade do capital, bem como os acionistas que tenham deixado de ser titulares das referidas ações. E, portanto, a entidade aqui divulga as mesmas listas dos referidos, dos respeitantes titulares. Depois, as demonstrações não financeiras consolidadas, e é uma questão, se tiverem curiosidade, de ir ao site da nova base e têm acesso às demonstrações também, às demonstrações financeiras. A demonstração da posição financeira consolidada, que nós denominamos pelo balanço da empresa. A demonstração consolidada dos resultados, que é a demonstração dos resultados da empresa. E depois, para finalizar, o relatório e parecer do Conselho Fiscal e relatório da Auditoria das Contas. É uma entidade que tem um relatório de gestão e que eu gostei de o mostrar, uma vez que ele também é público, está divulgado no site da nova base.
Fica então assim feita uma breve apresentação sobre aquilo que é o relatório de gestão. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade.